Seja muito bem-vindo ao segundo dia da Portugal Digital Summit, uma iniciativa única em Portugal que tem mesmo de acompanhar e que vai permitir debater o futuro de Portugal e também o futuro da tecnologia. Vamos avançar agora para o primeiro painel desta manhã, que vai precisamente falar sobre o potencial do comércio eletrónico no crescimento do consumo e dos produtos regionais e locais. Vários especialistas vão também debater estratégias para aumentar a utilização do comércio eletrónico por parte das microempresas. Um painel que pode acompanhar a partir deste momento em portugaldigitalsummit.pt, em SAP Vídeos e na posição 420 do seu operador, um painel com moderação de Joana Petis, diretora adjunta do Dinheiro Vivo. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada aos meus convidados por aqui estarem hoje para debater este tema que é realmente marcante. Nós andamos a falar de digitalização há tanto tempo e agora finalmente parece que tudo isto se precipitou. Eu vou começar por si, João. O setor do comércio e dos serviços é muitas vezes visto como muito tradicional, muito físico, as lojinhas todas que vemos na rua ou mesmo até nos centros comerciais, mas muito esta compra direta. Nestes tempos de pandemia, muitas destas lojas foram obrigadas a fazer esta transição para o digital. Sentiu muito essa necessidade? A loja da esquina saiu muito em busca do cliente digital? Primeiro que tudo, muito obrigado. E, bom, eu penso que nesta, crise, toda a gente teve que se meter no digital. Uns de uma forma mais dinâmica, outra menos dinâmica. Lojas, restauração, cabeleireiros, enfim, toda a gente, digamos, acabou por, de certo modo, dar um passo no digital, uns mais aprofundados do que outros. Sites, adesões a marketplaces, como a informação e promoção, seja por SMS, seja por mails, promoções, portanto, encomendas por via eletrónica, com entregas depois por via, como é evidente, física, portanto, agendamentos e marcações, restaurantes, até o número de restaurantes tem emendas e cartas de vinhos, quer dizer, neste momento, quer dizer, por esta via, e meios de pagamento também. Portanto, eu acho que houve aqui um grande desenvolvimento. Até porque uma das características desta situação foi restrições à mobilidade, o que junto com o envelhecimento da população e com até as dificuldades de abertura e, enfim, até pela densidade e número de pessoas e as restrições nas grandes, enfim, nos grandes sistemas comerciais, acabaram por que toda a gente desse mais alguma atenção a este tipo de situação do digital. E, por outro lado, acentuou-se uma situação que já tinha aparecido na crise anterior, é que a dificuldade de emprego e o desemprego levou a que as segundas gerações de muita gente que estão nesses negócios e que já são digitalmente informadas desempenhassem um papel de apoio mesmo suplementar. E, portanto, o digital acabou por entrar finalmente no ADN das empresas. Exatamente. E, de facto, é muito irregular, mas eu, enfim, podendo ser considerado um pouco em casa própria, mas, por exemplo, eu tive no mês passado, nos últimos 3 dias de setembro, uma experiência que eu penso que foi extremamente interessante e que foi um risco, e quando começámos não tínhamos a certeza do que é que aquilo ia dar. Por exemplo, normalmente há uma organização comercial de que eu sou responsável, que tem cerca de 20 empresas de cash and carries e 750 comerciantes organizados. Fazíamos uma convenção anual, normalmente, que metia 1.500 pessoas na Alfândega do Porto ou num sítio desses, assim, Altice de Braga, etc, com stands, tipo uma mini feira da alimentação.
E este ano arriscámos, fizemos essa mesma convenção toda virtual, 72 stands por parte da indústria alimentar ou de bens de consumo, não alimentar, com exposição de produtos, condições promocionais, cada comerciante tinha um login digamos, podia, durante esses dias, comprar naquelas condições e os cash and carries eram lá obrigados a vender-lhe segundo aquele acordo promocional. Tivemos uma agradável surpresa, se bem que o atraso digital era muito grande, tivemos que visitar toda a gente, ensinar como é que se fazia a encomenda, em alguns casos tiveram que pôr pessoas nas lojas a ajudá-los a fazer as encomendas, outra vez tiveram que ir ao cash and carry para lá lhe fazer a encomenda, portanto... Procuraram muito para ter essa ajuda, para dar conselhos sobre que caminhos é que deviam seguir nessa digitalização. Eu penso que neste momento é assim, as pessoas estão muito mais receptivas e aqui notamos que muitos deles tiveram precisamente a ajuda da geração mais nova, ou seja, o comerciante não estava vocacionado, mas havia sempre um filho, uma nora, um vizinho, quer dizer, que ajudava. Portanto, eu acho que de facto esta crise foi um grande desafio para o digital e há digamos, ganhos, quer dizer, extremamente importantes, nomeadamente até em termos etários, ou seja, o cliente do digital hoje em dia subiu o nível etário e isso foi também um salto qualitativo. Penso que há ganhos aqui que são completamente irreversíveis, se bem que provavelmente, enfim, quando a pandemia passar, haverá algumas tendências sempre para voltar, enfim, aos formatos anteriores, mas nunca será no mesmo patamar. Por isso, acho que, enfim, como todas as crises, há de facto, abrem-se também portas novas para explorar o digital, neste momento, penso que ganhou definitivamente um salto qualitativo num país como Portugal, que inclusivamente é um país onde a literacia digital não é muito grande. Obrigada. Maria José, aliás. Isto tudo implica também um desafio ao nível da banca e dos serviços financeiros que existem. De repente há uma série de lojinhas de bairro que se calhar até só aceitavam pagamentos em dinheiro e de repente estão à procura de multibancos, de MBWays, de outras formas de pagamento. Como é que o setor financeiro viveu este shift para o digital e o BCP em particular, que imagino que é um caso que conheça melhor? Bem, eu acho que, de facto, observámos este movimento, vemos-lo essencialmente através dos pagamentos de serviço e da transacionalidade. Claro que há várias nuances e eu acho que há duas grandes mudanças. A primeira foi a adesão aos pagamentos contactless. Os nossos comerciantes, na sua solução de pagamentos por MBWay, mais do que duplicaram o volume de transações desde o início do ano. Portanto, eu acho que avançámos em meses, de facto, aquilo provavelmente iria demorar, sei lá, 1, 2 anos a acontecer. Também surge um relatório recentemente da Unicre que mostra que o peso dos pagamentos contactless em setembro foi de 26% no total de pagamentos da Unicre, quando em março era só 13% e há um ano 6%. Ainda é pouco quando se compara, por exemplo, com países do centro da Europa e norte, que eu conheço bem, onde aí o normal era pagar contactless, mas foi de facto um crescimento muito, muito acelerado. E depois há outra face da mudança, que são os comerciantes, os pequenos negócios que têm que ir ao encontro dos seus clientes. E aqui tivemos duas versões. Aqueles que montaram serviços de entrega ao domicílio, encomendas por telefone e takeaway, e todos nós conhecemos os casos, como por exemplo eu conheço o caso de um restaurante de sushi que hoje fatura mais de 70% do que faturava antes da pandemia. Portanto, foi uma oportunidade. Graças à digitalização. Exatamente, foi uma oportunidade para promover os seus produtos com um foco muito grande nos temas de saúde pública e de higiene, na confecção e na distribuição, e ganhou uma vantagem competitiva que lhe permitiu este aumento.
ou o próprio revolucionar de modelos de negócio, como o caso que provavelmente também conhecem, da startup que resolveu começar a entregar num modelo de subscrição pacotes com legumes frescos e vegetais biológicos, que ainda por cima é uma coisa que está muito alinhada com as nossas preferências nesta altura de pandemia. Como é que nós vimos isto do lado do banco? De facto, um crescimento nos TPAs, os TPAs hoje são essencialmente móveis, e particular da nossa solução Move, que permite transformar qualquer telemóvel num terminal de pagamentos móveis. Depois tivemos, de facto, a adesão também ao e-commerce e houve vários pequenos negócios que montaram as suas lojas online. Aí temos uma gateway de pagamentos que os empresários podem integrar nas suas lojas online e para lhe dar uma ideia e um número, tivemos um crescimento já desde o início do ano de 72% e no volume de faturação mais de 75%. É claro que também reconhecemos que, e aliás eu li ainda há pouco tempo um estudo da GfK que dizia que só 20% da faturação dos clientes, dos empresários portugueses hoje é feita através do e-commerce. Agora é um movimento e daí ter sido uma iniciativa estratégica que aliás estamos a dar prioridade a acelerar o relógio na nossa agenda estratégica para ter uma oferta ainda mais fácil para os nossos clientes de empresas e é uma área em que estamos a apostar. E foi preciso reforçarem serviços, apressarem-se de repente? Não, eu por acaso acho que aí a banca, repara, a banca tem uma história de digitalização já mais antiga, durante décadas que aplicou tecnologia para a inovação dos seus modelos de negócio. E eu acho que a banca estava bem preparada, quer dizer, nós tínhamos as soluções Move, dos terminais no telemóvel, tínhamos as gateways de pagamentos, tínhamos capacidade para de repente escalar os volumes de pagamentos, não foi como aconteceu, por exemplo, nos retalhistas. Eu acho que a banca aqui até estava bem preparada, foi mais o fazer chegar estas soluções aos empresários, dar-lhes a conhecer e facilitar a adoção. Mais um tema de literacia. Exatamente. Estamos todos sempre a aprender, não é? Agora fomos forçados a aprender mais depressa. Mais depressa. João, o outro lado de tudo isto do e-commerce não são só os lojistas que querem estar disponíveis para dar o salto, não é só a banca que tem de acompanhar isto, há também toda uma parte logística, não é? De entregas. Como é que os CTT e os serviços de entregas se adaptaram a este movimento repentino? Agora toda a gente precisa que te entreguem coisas em casa, toda a gente tem encomenda online. Nós já vinhamos, faz parte da estratégia do CTT, liderar toda esta área de logística e de entregas associadas ao e-commerce. Faz parte do nosso ADN e nós tentamos acelerar, de uma forma, todo um conjunto de portfólio de produtos e serviços e soluções para o mercado, para ajudar as empresas a passar esta fase mais complicada. Nós temos um ativo gigante, que é que passamos todos os dias na casa dos portugueses e, portanto, conhecemos o país como ninguém, e temos uma capilaridade também de lojas que também ajuda bastante neste processo. E o que fizemos foi ter hoje uma oferta alargada para as pequenas e médias empresas, que vão desde uma loja online aos pagamentos, às ofertas de publicidade e depois à oferta da entrega e da logística. Criamos soluções simples, acessíveis e bastante fáceis para qualquer empresa poder aderir a este mundo do comércio online. Nós temos uma solução de lojas online em que qualquer comerciante ou qualquer empresário, num dia ou dois, literalmente pode pôr o seu negócio online. Foi algo que distribuímos e que dinamizamos neste período e que hoje tem mais de 1.300 lojas, ou seja, pequenas e médias empresas que nunca tinham tido o seu negócio online, hoje disponível e ter o seu portfólio de produtos e serviços e, portanto, a partir daqui nós ajudamos a fazer esta migração, porque, como referiram já antes, a iliteracia é bastante e depois, além de ter esta oferta ampla, tivemos que ter uma necessidade de oferta para os diferentes segmentos. Se para as grandes empresas e para as pequenas e médias empresas que já estão online, nós tínhamos o maior marketplace, que é o DOT, onde podiam pôr o seu produto. Para as pequenas e médias empresas que não tinham a sua loja online, criamos esta plataforma, mas havia os pequenos produtores
quase os pequenos comerciantes que vendem nos pequenos mercados e às vezes que encontramos à beira da estrada que nem podiam ter capacidade de chegar a estas pequenas lojas online. Se calhar nem sabiam que existiam, não é? Sabiam que existiam. Então lançamos uma aplicação que é uma pequena app bastante acessível que chamamos CTT Comércio Local, que está a ser dinamizada em conjunto com os municípios, onde estamos a trazer estes pequenos produtores para o comércio, para o comércio online, onde também a solução é bastante simples e acessível. Nós brincamos que qualquer produtor até pode receber um SMS, não precisa ter um smartphone para receber a sua encomenda e que depois pode ter um modelo de takeaway, ou seja, ele próprio entrega na casa do cliente que sempre foi lá, ou o cliente passa, ou o CTT pode entregar a nível nacional. E, portanto, também trouxemos aqui a capacidade destes pequenos produtores, hoje, em vez de estarem restritos à sua zona geográfica onde estavam, hoje poderem, inclusive, ter o seu produto a nível nacional. E o que fizemos foi isto, foi preparar muitas soluções simples e acessíveis, porque estas empresas que não estavam no negócio digital tinham dificuldade em perceber poderem trazer o seu negócio para o digital. Em paralelo, também lançamos, e temos algumas histórias engraçadas, que eram muitas feiras que com o confinamento deixaram de existir e eram onde dos produtores disponibilizavam os seus produtos e não havendo destas feiras e os mercados não podiam disponibilizar os seus produtos, criamos um conceito de feiras virtuais, que lançamos na plataforma DOT e beneficiando os 70 mil utilizadores que entram todos os dias, onde lançamos a Feira dos Queijos, vamos agora fazer a Feira das Castanhas e tivemos casos de pequenos produtores e pastores que nunca tinham tido o seu negócio online. Nós, depois de fazer as primeiras vendas, nós dizíamos que tinham que entregar os queijos, eles estavam a pastar as suas ovelhas, mas a verdade é que trouxemos este ecossistema de empresários e microempresários para o mundo digital e acho que agora já não saem, portanto acho que foi bom para o CTT, foi bom para os empresários e acho que... E essas pessoas que entraram nessa altura e que nunca tinham tido contacto nenhum, têm mantido esse contacto, essa curiosidade de o que é que eu posso fazer mais, por onde é que eu posso... Muitas destas feiras eram para ser temporárias, eram feiras de 15 dias, um mês, e elas mantêm-se desde abril e maio, porque perceberam que têm um bom canal, vendem mais do que vendiam muitas vezes nos mercados, e hoje já sabem como fazer, já têm impressora em casa para imprimir etiqueta, para enviar, que muitas deles não tinham que pedir ajuda a familiares, como foi referido, e percebemos que ajudamos a trazer uma geração que se calhar não iria para o digital, viria os seus filhos ou os seus netos, mas hoje com isto os empresários têm uma capacidade muito grande de se adaptar, não é? e de reagir a estes impactos negativos que a economia ou o mundo pode trazer. E portanto achamos que independente de toda esta crise ou todo este contexto que esta pandemia trouxe, também ajudou a trazer este ecossistema para o digital e os CTT souberam ajudar as empresas a levar estes pequenos empresários, estas PMEs para o digital. António, no mundo do empreendedorismo nós estamos todos aqui a dizer coisas que o António já tem experiência há anos e anos e anos. Como é que viu este aumento da concorrência de repente? Foi uma coisa que gostou de ver, a quantidade de empresas que se juntaram a este universo digital. É uma coisa que contribui para melhorar tudo o resto. Sim. Bom, eu não diria que é um aumento da concorrência. Eu acho que nós ainda temos um déficit muito grande de empresas que necessitam de aproveitar melhor estas tecnologias todas que estão hoje à nossa disposição. Mas deixem-me começar com uma boa notícia. Nós vivemos estes últimos tempos sempre com más notícias, mas eu tenho uma boa para partilhar. Amanhã nós começamos a 4ª edição do Turismo Explorers, que é o programa que fazemos em conjunto com o Turismo de Portugal todos os anos. E amanhã nós vamos ter 464 pessoas espalhadas pelo país inteiro, mais concretamente por 12 cidades, e esse número é superior àquele que foi nas edições anteriores. Portanto, nós estamos a viver uma fase muito difícil, que todos sabemos, mas o que é importante também vermos é que as pessoas estão a reagir e que as pessoas estão com vontade. Num setor que ainda por cima é um setor que foi muito fustigado, que teve enormes desafios, que ainda passa por esses desafios, que é o setor do turismo. Portanto, nós temos 464 pessoas que vão estar totalmente dedicadas à procura de grandes ideias do negócio nesta fase da nossa vida. É de facto um sinal que eu acho que nós temos de retirar desse sinal um grande encorajamento e continuar a ajudar estas pessoas. Andar para a frente. António, vou interrompê-lo. Vamos fazer agora uma pequena interrupção no nosso painel. Vamos passar para a entrevista do Sr. Secretário de Estado e já retomamos aqui a nossa conversa. Até já.
António, estávamos então a falar desta conquista realmente num período de crise, sobretudo em que o turismo está a sofrer tanto. O Tourism Explorers deste ano teve 464 candidaturas. Fala-nos um pouco mais sobre isto e como é que tudo isto aconteceu e que exemplos é que retiramos daqui. Muito bem. Bom, o Tourism Explorers é um projeto que já decorre há 4 anos e, de facto, é extraordinário porque não está focado apenas nas cidades do litoral, está até mais focado nas cidades do interior. São 12 cidades em que nós, em simultâneo, envolvemos estas pessoas todas nesta etapa que começa amanhã mesmo, na parte de ideação, portanto, na descoberta de grandes ideias de negócio, e depois, numa fase seguinte, as melhores ideias, mais equipas que já existem com essas ideias, juntam-se todos e vão estar a trabalhar durante umas longas semanas nas suas ideias para as desenvolver, para chegar ao ponto onde poderem decidir se vão ou não vão então para o mercado e que recursos é que necessitam para poder avançar. Grosso modo, o Tourism Explorers todos os anos em Portugal gera à volta de 150 novos negócios na área do turismo. Eu sei que o turismo é uma área que tem sido muito investigada, como já há pouco referi, e que há muitas pessoas que dizem que não é uma boa aposta estratégica. O nosso país não tem outro remédio senão continuar a apostar no turismo, até porque os nossos ativos turísticos são absolutamente extraordinários. Nós continuamos a ter as mesmas pessoas, simpáticas, capazes, interessadas e sempre muito amigáveis de pessoas que vêm de outros países e mesmo cá dentro. E um país lindo e uma posição extraordinária e por aí fora. Com os monumentos extraordinários, com as infraestruturas também rodoviárias fantásticas e, portanto, esses ativos todos estão cá todos e as pessoas vão continuar a querer vir para Portugal. Portanto, aí é uma boa notícia saber que também, apesar destas dificuldades, há muita gente interessada em desenvolver novos projetos e projetos que eu cada vez vejo que são cada vez mais também projetos internacionais, projetos que não nascem apenas para resolver um problema concreto de uma cidade ou de um distrito ou só do nosso país, mas que já são pensados para poderem ser levados para fora. No Tourism Explorers, por exemplo, temos 3 projetos que, só para dar um exemplo, dos muitos que passaram por nós. Um deles é o Live Electric Tours. O Live Electric Tours é uma startup que nasceu num dos nossos programas, que tem tido muito sucesso e que, no fundo, junta esta preocupação ecológica em ajudar os turistas para que eles possam transportar-se de um lado para o outro num veículo elétrico, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo veículo está a transmitir para pessoas que, porventura, estão no outro lado do oceano, a experiência que esse turista está a ter no local, porque tem uma câmara e tem internet e estão a transmitir em streaming para o Facebook dos amigos e dos familiares. Uma espécie de GoPro profissional. Exatamente. É muito interessante esse conceito, está a desenvolver-se muito e eles fizeram uma coisa muito interessante. Começaram em Lisboa, mas agora expandiram-se muito para Aveiro, para Évora e para outras cidades também do interior, onde nós temos tanta coisa para mostrar, tanta coisa que ainda é desconhecida. Mas temos mais projetos, temos o Fast MP, por exemplo, que foi um projeto muito interessante, que ajuda, no fundo, os comerciantes precisamente na questão dessa last mile, de levar os seus produtos até casa das pessoas. É claro que nesta fase foi fundamental. E temos o Sailside, por exemplo, que é uma espécie de um Uber dos barcos de recreio e que inclusive nasceu aqui em Portugal, mas já está noutros países a desenvolver a sua atividade. Portanto, tem sido um projeto muito interessante. Agora, eu gostava também de lembrar só mais uma coisa, porque estamos aqui também com a Confederação de Comércio de Portugal e há pouco o Sr. Secretário de Estado também falou desse projeto e a CEPI está muito envolvida nesse projeto, que é o projeto do comércio digital. Nós tivemos o gosto, em colaboração com a Confederação, em colaboração com o Ministério da Economia e com a CEPI, de montar esse projeto do comércio digital. E o comércio digital é realmente um projeto extraordinário. Tem como objetivo atingir 15 mil pequenas e médias empresas em Portugal e tem, todas as semanas está a acontecer, tem uma academia do comércio digital que está disponível para as pessoas poderem gratuitamente aceder e aprender sobre muitas destas técnicas que eles agora vão ter que começar a dominar, desde como é que se cria um website, como é que se pode aproveitar o e-mail para fazer marketing, como é que se pode lançar uma campanha com o Facebook ou com o Google Ads, enfim, um conjunto grande de ferramentas que estão ali disponíveis para as pessoas com muita facilidade percorrerem aqueles vídeos e adquirirem essas competências. Mas o que é interessante é que todas as semanas nós fazemos um webinar e todas as semanas nós temos mais pessoas a querer assistir a esse webinar. Portanto, Portugal está a mexer. Nós estamos preocupados, é óbvio, porque esta fase estamos aqui a viver, mas como tudo na vida, isto vai ser passageiro e nós vamos sair daqui mais fortes do que estamos. Estamos a mexer ao ritmo certo, devíamos estar a mexer-nos mais depressa, havia coisas que deviam andar mais... Ou devíamos até dar um passo atrás para ter a certeza que os que damos à frente são os corretos? A metodologia mais importante da fábrica de startups chama-se Fast Start, não é? Fast. E, portanto, nós estamos sempre com essa vontade de andar mais depressa, não é? Mas estamos a andar, não é? E estamos a acelerar e, portanto, acho que estamos na direção certa. Precisamos todos estar empenhados porque o digital é absolutamente crítico para o nosso país. Através do digital nós podemos ir muito longe. Eu digo isso muito também aos meus alunos quando dou aulas e todas estas pessoas que têm tido a oportunidade, são milhares e milhares de pessoas ao longo destes últimos 8 anos com quem nós temos possibilidade de conversar. E digo-lhes sempre uma coisa que é, hoje nós podemos começar uma empresa logo no primeiro dia que é verdadeiramente uma empresa global.
porque é uma empresa que não tem que só pensar nos clientes que têm aqui perto. Os clientes podem, de facto, estar numa outra parte do nosso planeta. E isso é uma ideia que nós temos que cada vez mais desenvolver, porque o comércio digital também serve para isso. O comércio digital também serve para levar os produtos tradicionais portugueses, e não só, a qualquer parte do mundo. Nós temos que continuar a apostar, porque ainda temos muito trabalho nessa área. João, pegando aqui precisamente na deixa do António, levar os produtos tradicionais portugueses ao mundo inteiro, como é que conselhos é que dá às empresas do comércio e dos serviços para darem este passo para o digital? O que é essencial que façam neste sentido? Bom, é fundamental tentar perceber a adequação do produto às necessidades ou o interesse, porque, enfim, nem todos os produtos são só para uma utilização em termos de necessidades. Isso é uma questão importante digamos, ter uma dinâmica, e aí o digital também pode ser bastante versátil. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a Associação do Comércio da Baixa Lisboeta trabalhou um marketplace, uma plataforma, em que, curiosamente, onde aliás estão bastantes produtos portugueses, tentou uma situação que não é totalmente típica, ou seja, que cada estabelecimento tenha conexão direta com o comprador, ou seja, não é um marketplace tipo grossista, onde se vai à procura e depois aparece um conjunto de ofertas diferentes. E aí estão desde aquelas casas das conservas, enfim, todas essas digamos, especialidades para além do comércio normal. E, curiosamente, muitas dessas lojas, desde chapelarias a isso, digamos, neste momento já têm uma percentagem de venda fora de Portugal da casa dos 2 dígitos. Portanto, ou seja, penso que para isso tem que haver, digamos, um sistema de motivação e de interação direta, quer dizer, com o consumidor e o ponto de venda, porque o consumidor não pode entender aquilo como ir à Amazon ou ir a um marketplace. Mas, ou seja, continua a ser comércio tradicional, apesar de ser feito digitalmente. A proximidade, portanto, o conceito de proximidade vai lá passado para o digital. E isso, evidentemente, não substitui a quebra, quer dizer, que o comércio tem com a falta de turismo, nomeadamente nas grandes cidades, e em particular em Lisboa. Aliás, Lisboa, neste momento, a Grande Lisboa, é a zona com maior quebra em termos de negócio, precisamente porque estava dependente do turismo e também pelos problemas de mobilidade, o teletrabalho, enfim, há todo um conjunto de restrições, sejam efetivas, sejam até psicológicas, no sentido das pessoas não se arriscarem a sair, mas essa é uma via extremamente importante. Como foi falado aqui, nós com a ACEPI temos esse projeto de tentar digitalizar 50 mil pontos de venda. É um projeto que, enfim, a pandemia interrompeu alguma dinâmica presencial que é sempre precisa para o arranque, mas de qualquer maneira temos conseguido dar um passo e, como já foi referido, com passos positivos. Por outro lado, também, dentro dessa motivação, precisamente a colaboração que estamos a ter neste momento com o CTT, precisamente nesse tipo, de vender um pacote, chamemos-lhe assim, ou numa fase inicial, até nem é venda, proporcionar um pacote, quer dizer, que permita a qualquer ponto estabelecer, digamos, uma loja eletrónica, chamemos assim. Penso que é também um passo importante
e tanto mais importante para as zonas de menor densidade de população, porque aí, de facto, é um modo de romper um certo isolamento que existe. Nós temos procurado que as associações locais dinamizem esse tipo de atividades. Tem havido algumas cidades do interior com projetos interessantes, Braga, Viseu, Leiria, digamos, há um conjunto, curiosamente, de cidades em que o comércio e os serviços, até porque, enfim, no fundo tudo isto é um conjunto de serviços, estabeleceram plataformas precisamente para também romper com alguma baixa de frequência dos centros das cidades, que foram das zonas também bastante mais atingidas. Portanto, penso que neste momento existe de facto essa oportunidade e, como já foi referido por CTT, as feiras em relação a produtos regionais, há todo um enquadramento, há todo um ambiente que é bastante propício avançarmos nesse sentido e, como digo, inclusivamente, e é isso que nós temos, enfim, tentado propor ao Governo, em particular a CPI e a CEPI, por exemplo, nós neste momento fizemos uma proposta que é criar um sistema de cerca de 3.000 consultores digitais, digamos, por todo o país, para lá por zonas, para darem apoio precisamente a esses comerciantes, em que poderíamos também aproveitar os jovens desempregados, os sistemas de estágios, ou seja, arranjar um mix que tenha, digamos, a capacidade ocupacional e, evidentemente, também desenvolver algum espírito empreendedor por parte dessas pessoas, porque em Portugal não é propriamente, não há uma história muito grande de motivação para o empreendedorismo por parte do nosso sistema de educação. Portanto, penso que neste momento há de facto condições para darmos bastantes saltos, enfim, em termos de evolução. Por outro lado, há um potencial, esperamos nós, a médio prazo, com os fundos europeus para a recuperação económica, em que uma das prioridades em que, pelo menos, tem que ter uma componente digital, cerca de 35% desse investimento, assim nós tenhamos capacidade de organização para potenciar tudo isso, que é, digamos, uma das nossas grandes preocupações, e assim também a União Europeia consiga ter quadros regulamentares que sejam adequados, porque eu ainda tenho mais medo da burocracia europeia às vezes do que da portuguesa. Esta ao menos a gente já conhece. António, vou pegar aqui numa coisa que o João disse. Isto é de facto uma oportunidade, está tudo alinhado no mesmo sentido, mas há de certeza aqui erros que são absolutamente fundamentais não cometer, porque senão estraga-se o processo todo. Tem algumas dicas a esse nível para quem está a fazer este processo? Eu tenho duas. Uma, aliás, já foi aqui referida, que é quando nós lançamos um novo projeto, temos de ter o cuidado de perceber se o mercado realmente quer aquilo que nós queremos fornecer. E isso é uma coisa que no passado não era feita. Eu próprio, quando andei na universidade, aquilo que aprendi era fazer um plano de negócios e depois construía-se tudo aquilo que era necessário, arranjava-se o dinheiro, lançava-se para o mercado e ficava-se a rezar, a esperar que algum cliente comprasse. Esse modelo não funciona muito bem e nós hoje temos outras maneiras de fazer isso muito melhor. E, portanto, essa ideia fundamental de testar os produtos antes de ir para o mercado é uma coisa que temos todos que cada vez fazer mais. Agora, eu também queria dizer o seguinte, e aproveitando também a questão dos consultores digitais, eu acho que o projeto dos consultores digitais é um projeto fundamental porque, e a sua continuação com a dimensão que foi também aqui já referida, porque
A questão da digitalização não é uma questão simples. Para muitos destes pequenos comerciantes e pequenos negócios, eles conhecem muito pouco o que é que isso quer dizer. E, convenhamos... E acham muitas vezes que é abrir um site, não é? E depois nada daquilo funciona. Não chega, porque até podem ter o seu site, mas depois não têm continuidade nenhuma e não fazem nenhum negócio. Portanto, esta ideia de ter um conjunto grande de consultores que vão falar com estas empresas e que vão ajudar estas empresas, de facto, a percorrer uma metodologia e implementar estas várias ferramentas é absolutamente fundamental. O acompanhamento, mais uma vez aqui fica provado que nós, por um lado, sim, temos que aproveitar o digital no sentido até do que estamos hoje a fazer aqui, transmitir isto através da internet, mas que a presença local e o contato com estas pessoas também é muito importante. E se nós conseguimos fazer duas coisas, que é, por um lado, aumentar a maturidade digital desses pequenos negócios e, ao mesmo tempo, capacitar essas pessoas que são os tais consultores para eles terem um emprego ou terem uma nova forma de ganhar dinheiro, acho que matamos de uma só vez dois problemas graves que temos no nosso país. Obrigada. Maria José, a inovação é também uma parte muito importante aqui e que imagino que os serviços financeiros estejam sempre absolutamente atentos. O que é que já está a ser pensado para próximos passos? Já trabalho nesse sentido? É uma coisa que nunca para, que teve agora um boost maior? É verdade, mas eu gostava de dizer uma coisa, o futuro é digital, hoje toda a gente fala no digital, é claro que muitas vezes os nossos filhos nem compreendem quando nós falamos é digital é tudo para eles, não é? É o normal. Agora, a grande mudança é a integração. Qualquer empresário vai ter clientes cada vez mais digitais, vai ter o Estado mais digital, vai ter fornecedores mais digitais, o contabilista digital e o banco mais digital. E o que espera, e é daí que vem a grande diferenciação e o valor, é a integração de tudo isto em tempo real. E, portanto, eu acho que os bancos, e o banco em particular está-se a preparar nesse sentido, têm um papel primordial neste esforço de integração, até porque tem uma grande proximidade, tem um bom conhecimento do negócio e tem uma história de digitalização e uma experiência, já sabe erros que se fizeram, já sabe o que se deve fazer e o que não se deve fazer para apoiar os empresários nestas capacidades. E, portanto, nós estamos a investir muito na agregação de capacidades que vão, por um lado, aumentar a eficiência dos processos dos empresários, para que eles se dediquem realmente àquilo que querem e sabem fazer bem e que os distingue, e, por outro lado, também para lhes dar mais informação para poderem tomar as decisões certas em tempo real. E agora só 2 ou 3 exemplos de coisas que já são realidade hoje e de coisas em que estamos a trabalhar neste momento. Eu não sei se sabe, mas hoje em dia é muito fácil para um empresário ir à plataforma de online do Millennium BCP, logo depois de ser notificado pelo contabilista que o processo com a Segurança Social ou com a AT foi completo, carregar num botão e imediatamente processar o pagamento sem ter que ter qualquer outro tipo de preocupação com isto. Por outro lado, para o próprio contabilista, um empresário que recebe um pagamento vai à nossa plataforma e tem imediatamente uma sugestão da fatura a que esse pagamento corresponde, mais uma vez clica num botão, a informação é integrada imediatamente com a plataforma do contabilista que, por exemplo, emite os recibos. O que é que nós temos? Uma integração entre a plataforma do banco e a plataforma da Ordem dos Contabilistas Certificados. E daí esta importância da integração. Claro. É um primeiro passo, é um serviço único ainda em Portugal, é um primeiro passo e é nesta linha que nós estamos a desenvolver os nossos serviços. Temos vindo a lançar novas soluções, já depois da pandemia, muito com estas 2 prioridades que referi há pouco. A semana passada lançámos uma solução de TPA Analytics, que o que dá é visibilidade a um pequeno comerciante, ou a um comerciante até maior, sobre a faturação que tem no seu estabelecimento, por hora, por semana, tendências e até perceber qual é o padrão dos clientes que estiveram a comprar. Isto permite fazer coisas como, por exemplo, adaptar a capacidade do seu estabelecimento para servir melhor os clientes e também baixar custos quando isto é necessário. E depois fala-se muito ultimamente no Open Banking,
Nós já temos uma solução em piloto já há vários meses, vai entrar em produção na próxima segunda-feira, portanto um cliente nosso entra na nossa plataforma, consegue ver o saldo e os movimentos das contas que tem nos outros bancos. E isto é importante, mas eu acho que para um empresário sabe a pouco, porque o empresário precisa de facto gerir o seu fundo de maneio e, portanto, o que nós vamos permitir é que o cliente possa acionar pagamentos sobre contas noutros bancos com esta visão através integrada. desta plataforma do e, portanto, BCP. isto é só o início, nós estamos muito focados em trazer mais serviços para dar mais valor aos clientes. Uma das coisas que eu acho que o digital está a trazer é, de facto, as barreiras tradicionais entre os vários setores de atividade estão naturalmente a baixar, porque o digital é ligar, não é? E portanto, nós queremos estar no centro deste movimento para agregar mais valor para os nossos clientes, para sermos mais relevantes e acho que estamos bem posicionados para isso. E os clientes conseguem acompanhar essa evolução, ou seja, já sabem que isso existe, procuram esse tipo de soluções, entram bem nelas? Eu acho que entram tão bem quando também for o nosso foco em tornar estas soluções muito simples e com pouca fricção. E esse tem sido um esforço enorme que o banco tem feito, tanto nas soluções para clientes individuais, como agora, e agora é o nosso foco, nas soluções para empresas. Nós estamos muito focados, não em olhar de dentro para fora, não em passar para os clientes, digamos, uns processos mais tradicionais, mais à antiga da banca, mas sim perceber o que é que faz sentido do lado do cliente e reorganizar toda a experiência nesse sentido. E eu estou convencida que se conseguimos fazer isso de forma muito simples e ao mesmo tempo com o tal esforço de literacia que já todos referimos, e os tais consultores digitais e os nossos, a nossa força comercial também já com muito mais informação sobre como adaptar as soluções às necessidades dos clientes, acho que vamos conseguir isso. O BCP tem uma tradição enorme de estar próximo e de ter soluções adequadas aos seus clientes. E o digital pode até parecer que traz mais afastamento, mas na verdade pode trazer mais proximidade e é nisso que estamos empenhados. É nesse caminho, obrigada. João, uma última pergunta. Havia vantagem em criar uma espécie de hub para tornar esta parte da logística mais simples, ou seja, várias pequenas empresas que ou estão no mesmo centro criativo ou trabalham o mesmo tipo de materiais, juntarem-se para conseguirem, nomeadamente, exportar os seus produtos com maior eficiência? Eu acho sempre interesse, pois neste mundo digital o mundo é muito mais colaborativo, já ninguém pode pensar que se trabalha sozinho, não é? Acabamos de falar de integração, acabamos de falar de parcerias e, portanto, eu acho que tudo o que tem a ver com o contexto de parcerias faz todo sentido. Nós no CTT temos essa preocupação em ter soluções sectoriais e, portanto, nós temos soluções só para os vinhos ou temos soluções só para, por exemplo, para os pequenos comerciantes locais, porque achamos que há know-how específico, há interesse específico e a própria logística tem que ter esta capacidade. E, portanto, o que nós fazemos é isso, é trazer esses players, que são pequenos, outros são multinacionais, para este ecossistema e transformar em soluções sectoriais que captem esse valor. Também temos dentro do próprio CTT um programa de startups que chamamos CTT 1520, porque este ano fazemos 500 anos, daí ser 1520 quando foi a fundação dos Correios e inclusive temos a vaidade de dizer que fomos a primeira startup portuguesa, em que trazemos dentro deste projeto também esse know-how e essa colaboração destas startups que têm conhecimentos específicos e, portanto, o que tentamos casar é esta história que o CTT tem com estas novidades e esta inovação e, portanto, acho que faz todo sentido este estado de colaboração muito setorial, muito vertical, umas são regionais, outras são mais de segmentações de empresa. Muito obrigada, João, António, Maria José, António. João, eu estou trocada com os nomes hoje. Obrigadíssima por se terem juntado a nós hoje e vamos continuar este dia de debate sobre Portugal Digital. Muito obrigado. Muito obrigada.